Você sabe quantos autores pretos tem na sua estante? Oi, meu nome é Maísa e estamos no mês de novembro, que além de ser o mês do meu aniversário, é também o mês da consciência negra. Justamente por isso, resolvi fazer uma avaliação dos autores que tem aqui na estante. Eu já vi alguns vídeos falando sobre autores pretos brasileiros, com indicações que são excelentes. E eu comecei a refletir sobre os autores que eu consumo depois de ver um vídeo da Ju Cirqueira, em que ela faz uma avaliação geral dos autores. Fiquei curiosa em relação a isso, porque eu nunca parei para refletir sobre o que eu consumo. Eu gosto de ler e os livros que chegam às minhas mãos é aquele que eu estou consumindo. Fiz uma planilha no Excel, coloquei, inseri os dados dos livros que eu estava lendo e eu fiquei chocada realmente com a pouca diversidade de autores que chegavam até mim. E por conta disso, no mês da consciência negra, eu resolvi fazer uma avaliação então dos autores pretos que eu tinha aqui. Fiz algumas pesquisas e encontrei alguns canais muito interessantes que vão falar com propriedade sobre isso. Vou deixar linkado aqui na caixa de descrição. Então eu queria falar do que eu tenho aqui e não necessariamente isso quer dizer que eu domine esse assunto, muito pelo contrário. Mas eu acho importante a gente fazer esse tipo de avaliação, porque a partir do momento que a gente começa a discutir e a criticar o que chega até a gente, que isso pode trazer uma mudança para que as editoras se atentem de que existem outros locais que podem produzir histórias tão boas, que saiam do eixo aí Estados Unidos e Reino Unido, que é a grande massa das histórias, pelo menos das histórias que eu tenho lido. Então existem autores de outros cantos do mundo e autores brasileiros, inclusive. Um dos canais que eu pesquisei, ele faz só a listagem de autores brasileiros pretos que a gente precisa conhecer. Eu vou deixar tudo aqui na caixa de descrição se você tiver curiosidade. Então eu peguei aqueles livros que eu tive acesso, tá? Então eu não quero esgotar o tema, longe de querer esgotar o assunto, eu não conheço muitos deles, talvez por isso mesmo de nunca ter refletido sobre o que eu estava consumindo, mas é sempre hora da gente parar, avaliar e entender que a gente pode sim ser mais crítico com o que chega até as nossas mãos. Antes de começar aqueles recadinhos básicos, vou te pedir a gentileza de se inscrever no canal, de curtir, de compartilhar, de usar os meus links se tiver interesse em algum desses livros, ou utilizar um link de um produtor de conteúdo, isso ajuda muito. Todas essas informações eu vou deixar aqui na caixa de descrição. Mas bora falar desses autores? A primeira autora, que eu já falei algumas vezes, e vocês já devem ter ouvido falar bastante dela, é Octavia E. Butler, que é uma autora estadunidense. Ela nasceu em 1947 e faleceu em 2006, e é conhecida como a dama da ficção científica, justamente porque ela foi se embrenhar em uma área em que poucas mulheres atuam, menos ainda mulheres negras. É autora consagrada, já ganhou diversos prêmios, e grande parte das suas obras tem chegado através da Morro Branco, que lançou recentemente Filhos de Sangue e Outras Histórias, que é um compilado de contos. Em 2005, ano antes do seu falecimento, ela foi admitida no Hall Internacional da Fama de Escritores Negros. Em Kindred, a autora vai discutir muito a questão da escravidão e as consequências, mesmo passado tantos anos em que esse momento histórico ficou para trás. O fato é que ele não ficou para trás até hoje, né? Essa aqui é a tristeza. Mas a primeira autora, Octavia Butler. O Victor LaValle também é um escritor estadunidense, mas ele tem ascendência ugandense. A mãe dele é de Uganda. Aos 20 anos ela se mudou para os Estados Unidos em busca de melhores condições de vida. Ele já ganhou diversos prêmios, entre eles o Shirley Jackson. Change, ele foi considerado uma das melhores fantasias dos últimos 100 anos. É uma história que tem um certo realismo mágico. Aqui a gente tem uma história que se passa na década de 70, e o protagonista, ele vai se deparar aí com uma criatura ancestral. Ele é um livreiro, ele coleciona livros raros. Eu gostei muito dessa leitura, entendo porque ela foi eleita uma das melhores fantasias. Victor LaValle também é autor de A Balada do Black Tom, também publicado pela Morro Branco. N.K. Jemisin é uma autora estadunidense também, nasceu em 1972 e é uma das únicas autoras a receber o prêmio Hugo por 3 anos consecutivos. A premiação é para sua trilogia, que começa com A Quinta Estação, então todos os 3 livros da trilogia
foram premiados pelo Hugo. A Quinta Estação, uma trilogia, uma distopia, fantasia. E recentemente chegou no Brasil Nós Somos a Cidade, que também é uma fantasia urbana. Aqui nós temos grandes cidades que corporificam em um avatar. Nesse caso a gente está falando do nascimento da cidade de Nova York. Nós temos aqui o personagem, o avatar da cidade de São Paulo ajudando nesse nascimento. E a autora, ela, de uma forma ou de outra, ela sempre tenta abordar conflitos, opressão, racismo, estão muito presentes também em Nós Somos a Cidade. O primeiro livro da autora estadunidense Tracy Deonn é Lendários. Ele já recebeu diversos prêmios e tem sido extremamente recomendado, aplaudido. É uma fantasia jovem adulto, uma trilogia, nós só temos o primeiro livro até então. E em Lendários, apesar de ser um reconto das lendas arturianas, mas ela acaba conseguindo trazer a discussão sobre racismo, sobre ancestralidade, sobre raiz, de uma forma que me deixou bastante impactada. Não é à toa que muita gente tem elogiado esse livro. Tomi Adeyemi é uma escritora estadunidense de origem nigeriana. Ela ficou conhecida pelo seu livro Filhos de Sangue e Osso, o primeiro da trilogia O Legado de Orisha. E a história da Tomi é muito interessante porque ela se entrelaça um pouquinho com a nossa própria cultura. Ela recebeu uma bolsa de estudos e veio para Salvador com a intenção de fazer um comparativo entre o que é a idade afrodescendente brasileira e afrodescendente estadunidense. Ela ficou tão encantada quando descobriu os orixás e toda a cultura africana que explode com certeza em Salvador, que se aprofundou na mitologia e em toda a cultura da África. E daí veio a sua trilogia, a sua inspiração, Filhos de Sangue e Osso. O segundo livro já foi publicado no Brasil, com essas capas belíssimas, né? Então, Filhos de Virtude e Vingança, falta só o terceiro livro. Um livro que acabou de chegar no Brasil, Sangue Dourado, da Namina Forna. Ela nasceu em Serra Leoa, mas se mudou muito nova para os Estados Unidos. E o primeiro livro dela já recebeu premiações, eu ainda não li, mas estou bem curiosa, porque ela também vai trazer uma magia ancestral. Muito curiosa, espero ler em breve. Neil Shusterman, que publicou, entre outros, a trilogia Sight, O Ceifador, que é uma distopia maravilhosa. Eu finalizei essa trilogia esse ano. Uma outra publicação do autor é Fragmentados, o início de o primeiro livro da série dele. E ele é um autor que já recebeu diversas premiações. Eu sei que eu tenho mais um livro dele perdido por aqui, mas eu não sei onde é que tá. Eu vou deixar a capa dele por aqui. Noturna é da escritora estadunidense Maya Montaigne, que gosta de dizer que carrega bolsas grandes justamente para carregar livros. Aqui a gente tem uma história em que há uma ladra e um príncipe que vão ter que se unir aí para acabar com uma magia. Eu ainda não fiz a leitura porque eu queria esperar os próximos livros. Ele é o primeiro livro da série, mas por enquanto não ouvi falar da sequência dele. Espero que a seguinte traga em breve. Eu nem sei se ele foi publicado lá fora. Eu vou procurar qualquer coisa, eu deixo a capa aqui para vocês conferirem. Provavelmente eu vou falar o nome da autora errado. Nnedi Okorafor. Ela é uma escritora estadunidense de origem nigeriana que escreve livros de ficção especulativa, fantasia, ficção científica. Ela dá aula de escrita criativa e dá aula na Universidade de Buffalo. Aqui a gente tem o primeiro livro de uma duologia. O segundo livro foi prometido pela Galera Record para esse ano, mas eu acho que ele já ficou para o primeiro semestre do ano que vem. Além de Bruxa Cata, a autora também escreveu Bint. Esse foi o primeiro livro dela premiado pelo Hugo e pelo Nebula. Aqui a gente tem uma trilogia. A Galera Record trouxe num único livro, que recebeu elogios, entre outros, do Neil Gaiman e da Ursula Le Guin. Rosiane Brown, ela nasceu em Gana e foi também nova para os Estados Unidos, se formou em Maryland. E o livro dela que acabou de chegar é o primeiro de uma duologia, Uma Melodia de Sombras e Ruínas, pelas mãos da editora Literalize. É uma história que eu quero conhecer em breve por conta dos elogios. Marlon James é um autor jamaicano e que trouxe Leopardo Negro, Lobo Vermelho, publicado pela Intrínseca. Eu já fiz a leitura dele, já comentei um pouquinho. Ele trouxe na história muita coisa da cultura de algumas partes da África. E o segundo livro dele já vai ser publicado o ano que vem, a continuação. Aqui é uma trilogia. Cada um dos livros vai trazer uma história sob o ponto de vista de um personagem diferente. E eu estou bem curiosa para conhecer o próximo ponto de vista, porque ele é uma personagem feminina que eu senti falta. Do protagonista, ele tem uma visão muito negativa das mulheres. Eu espero que o segundo livro a gente tenha
uma melhoria do que essas mulheres representam dentro dessa cultura, dessa mitologia do livro. Todos os livros que eu apresentei até então foram de fantasia, mas eu queria fazer uma referência daqui para baixo do Jason Reynolds. Ele nasceu nos Estados Unidos em 83 e ele foi recentemente indicado como embaixador nacional da Biblioteca do Congresso para Literatura Jovem. Isso, ele recebeu essa indicação ano passado. Aqui a gente tem uma história dolorosa, né, sobre um garoto de uma periferia que está sob uma violência extrema, mas é uma leitura muito fácil, muito rápida de se ler, porque são segundos em que esse menino sai do seu apartamento e desce de elevador, então tudo que ele vai relembrando e pensando e avaliando até chegar no térreo. É uma história escrita sob a forma de poesia. Eu gostei muito da escrita, dos temas que ele propôs. Agora o não ficção, Mulheres, Raça e Classe, da Angela Davis. Aqui a gente tem uma autora que nasceu em 44 e que ficou muito conhecida na década de 70 por fazer parte dos Panteras Negras. Aqui a gente tem uma visão muito peculiar dos Estados Unidos, do que foi a escravidão e do que é o racismo nos Estados Unidos. E aqui ela vai falar sobre direitos das mulheres, discriminação, racismo. É um apanhado de muitas falas. Quem quer conhecer melhor todos esses temas, eu acho que é uma leitura obrigatória. E não dá para falar de escritores pretos sem falar de Machado de Assis. Foi um escritor carioca que passou por um embranquecimento durante muitos anos. As pessoas dizem que a gente não tem que ler clássicos no ensino médio, mas se vocês tiverem curiosidade, forem pegar os livros que são lidos no ensino médio nos Estados Unidos, são livros extremamente profundos. O que eu acho que falta talvez no Brasil é uma cultura de leitura. Eu me lembro de, na primeira série, segunda série, na escola que eu estudava, uma escola pública, das professoras toda semana nos levando para a biblioteca. A gente precisa aprender a usar a biblioteca, a passear pela biblioteca, a tocar nos livros que tem lá. Eu sei que, infelizmente, a nossa estrutura, a estrutura das escolas públicas no Brasil é sucateada, porque não é interessante que a gente tenha brasileiros críticos. Isso é refletido na qualidade do ensino, mas eu sei que existem professores guerreiros que estão aí buscando, né, tentando com que eles não têm fazer do melhor para os seus alunos. Tive um professor sensacional também no ensino fundamental, o professor Amauri, querido professor de português. Ele tinha o hábito de dar livros para os seus alunos. Eu tenho alguns deles guardados até hoje, os que eu ganhei. O que eu acho que falta mesmo é criar esse hábito da leitura. A gente tem condição no ensino médio, sim, de ler Machado de Assis, não tem problema nenhum. A cultura da leitura, ela não tem que ser impositiva. Se a gente cria esse hábito desde cedo, se a gente tivesse uma estrutura para criar isso desde cedo, com certeza não seria problema nenhum ler Machado de Assis. Trouxe Memórias Póstumas de Brás Cubas, porque eu coloquei ele no projeto 50 antes dos 50. Mais um carioca. Eu trouxe o Lima Barreto porque eu coloquei Triste Fim de Policarpo Quaresma no projeto 50 antes dos 50. É interessante falar dele porque foi um autor que foi enaltecido depois da sua morte. Ele também escreveu Clara dos Anjos. O Lima Barreto nasceu em 1881, faleceu em 22, muito jovem, e deixou ainda assim algumas obras importantes no cenário brasileiro. Dando um salto aí de escritores contemporâneos, eu não poderia deixar de falar da Conceição Evaristo, uma mineira que nasceu em Belo Horizonte em 1946 e que atualmente é uma professora convidada da UFMG e é considerada uma das escritoras mais influentes do que é chamado de escrita pós-modernista no Brasil. Eu amei Olhos d'Água, ela fala de racismo, ela vai falar de mulheres pretas de periferia, de toda a dor, de todas as perdas, de todas as lutas, de uma forma tão lírica que a gente precisa sim conhecer. Não poderia deixar de falar de Itamar Vieira Júnior, um escritor queridinho que tem aparecido aí em quase todas as listas de leitura. Ele é brasileiro, nasceu em Salvador, 1979. Torturado ganhou o Prêmio Leia em 2018 e os prêmios Oceano e Jabuti em 2020 e está aí em grandes listas de leituras, inclusive na minha de 50 antes dos 50. E é um livro que vai falar das consequências do final da escravidão, da forma como ela foi feita, sem nenhum amparo para as pessoas.
E por último, não poderia deixar de mencionar Djamila Ribeiro, conhecida por seu ativismo, principalmente nas mídias sociais. E aqui ela escreveu o Pequeno Manual Antirracista, que eu acho que é leitura obrigatória para quem quer entender um pouco mais sobre o que é essa luta antirracista, né? Nós precisamos ser todos antirracistas. Reconhecer que o racismo estrutura a nossa sociedade, criando desigualdades e fraturas, pode ser paralisante. Afinal, como enfrentá-lo? Djamila Ribeiro argumenta que a ação antirracista é urgente e se dá nas atitudes cotidianas. E mais, é uma luta de todos e de todas. Então fica aí a última indicação, lembrando que tem outros produtores de conteúdo que vão fazer essa indicação com muito mais propriedade que eu. Vou deixar os links aqui embaixo. Se você gostou das minhas indicações, peço a gentileza de usar o meu link, usar o link de algum produtor de conteúdo toda vez que você vai fazer uma compra na Amazon, Submarino, Americanas. Infelizmente, falar de livros não dá o alcance que a gente gostaria. Os livros não são um objeto de consumo, de desejo de grande parte dos brasileiros, talvez pelo preço, talvez até pelo próprio entendimento de que cultura não é importante. É só ver com o que a cultura tem enfrentado nos últimos tempos aqui no Brasil. Mas a gente precisa sim ler, a gente precisa conhecer os nossos autores, a gente precisa conhecer o que nós estamos consumindo, porque isso pode moldar as futuras publicações que vão chegar em nossas mãos. Se você gostou do conteúdo, te peço de novo para curtir, compartilhar, se inscrever no canal. Te desejo boas leituras e nos vemos no próximo vídeo. E que sejamos antirracistas.